Aí o cara fala, eu não levo desaforo pra casa. Aí chega domingo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Eu vou pro céu. Depois vai pro inferno e ele não sabe por quê, né? Compressor funciona assim. Tem uma entrada, uma amplificação, olha o símbolo de amplificação, e uma saída. Se eu tirar o sinal da entrada e mandar na alimentação dessa amplificação, olha o que eu falei. Eu tirando o sinal da entrada e mandando na amplificação, quando eu falar, se eu mandar na parte negativa, quando eu falar aí o negócio vai criar uma tensão e vai mandar para a amplificação, o circuito para de amplificar. Então, ele comprime, vira um compressor, sacou? Esse ramal aqui chama sidechain. Você vai tirar o sinal que você está querendo tirar, vai enfiar na alimentação do seu compressor. Quando você falar, ele vai reduzir o ganho. Esse tipo de compressor aqui, essa alimentação vem por trás, né? Então é um tal de BF, que ele pegou o sinal antes do amplificador. E tem o outro sistema que você tira essa alimentação do sidechain depois da amplificação. Você consegue uma redução de ganho maior e, claro, uma sonoridade diferente. Sempre que a gente muda no analógico uma coisinha ou outra, você consegue uma sonoridade diferente. Se eu pegar o meu compressor agora, isso eu falo na semana do áudio, quem fez a semana do áudio vai reconhecer isso aqui, mas tem um porém agora que a gente vai voltar para a eletrônica. Se eu pegar, vamos trabalhar no BF, e eu vou pegar esse sidechain e mandar um filtro high pass nele, ou então um low filter, né? Assim dizendo. O que vai acontecer? Quando vier uma frequência grave, ela vai sair grave, na mesma altura. Isso não altera o sinal de entrada e saída, isso altera o sinal que eu vou mandar para o compressor responder com ganho de amplificação, não com equalização, nem nada a ver. Se eu mandar um sinal agudo, ele vai comprimir. Ele vai começar a deixar passar, depois ele vai comprimir. O que aconteceu? Se esse áudio estiver junto, claro que o grave vai sofrer compressão também, porque está todo mundo passando pelo mesmo circuito. Mas o sensor dele, um negócio que chama detector, ele tem um filtro de grave. Então, por exemplo, bumbo caixa, tum-pá. Quando vem o bumbo sobrando grave, o compressor não vai atuar muito, que é o caso do compressor que eu fiz. E quando vier a caixa, por exemplo, aí ele vai segurar. O bumbo, ele vai sentir só o kick do bumbo, então ele vai comprimir um pouquinho, sacou? Isso dá uma sensação do caralho. Além de você ter uma ideia, você desenvolver um circuito, além de você ter uma ideia já bem madura na sua cabeça, de tratamento e tal, não sei o quê, você tem que pôr isso em prática e tem que ver depois se vai funcionar, sacou? Tem que ver se vai ficar legal. A diferença entre a eletrônica e a acústica é essa. A eletrônica você pega ali, perde uns 2 dias, faz um circuitinho, ouve, ficou legal, aí ficou mais ou menos, mas dá pra usar, aí você guarda. A acústica não tem jeito, né? Você vai pegar uma sala, faz o tratamento, ficou mais ou menos, mas dá pra usar. Aí você pega a sala e guarda, não dá. Por isso que a acústica é mais complicado. Um compressor de masterização, qual é a diferença do compressor de masterização? Primeira coisa, ele tem que ser absolutamente igual os dois lados. Para isso você vai começar a gastar grana. Segundo item muito importante, esse detector de um compressor estéreo, ele é linkado com o outro lado também. Eu tenho o L e o R, e esse detector ele é linkado aqui, ó. Digamos que eu tenho 2 detectors, esse aqui e esse aqui. Aqui. A gente faz uma união aqui, para os dois compressores trabalhar todo mundo junto e a música ficar, para não ficar comprimindo para cá e para lá, e aí o estéreo fica dando o cara gritou aqui e o surdo, aí o grito dele vai mais para cá, sacou? Tipo, o estéreo fica louco, né? Vídeo no YouTube é complicado, cara, porque a gente tem que falar rapidinho, em 10 minutos, sei o quê, porque não faz sentido também eu botar um vídeo incrivelmente grande, né? Faz sentido lá para quem fez a semana do áudio, participou dessa explicação, e para quem está na Black, Academia Black, que a gente fez agora com o Denis e tal. Quem não escreveu, escreve, black.academiadoprodutomusical.com. A gente vai desenvolver o circuito inteiro do compressor lá a partir nesse ano todo, para você ter uma ideia da complexidade. Mas é passo a passo, tudo facinho. Aqui no YouTube é pra gente passar, não deixar de fazer vídeo de forma nenhuma, vou fazer vídeo do mesmo jeito e dar uma explicação geral. Bom, vamos falar agora sobre a válvula. Puff, aqui está o meu circuito valvulado.
corrente de placa. Aqui eu tenho um VG, que é a tensão da grade, que é o bias, mais o meu sinal. O sinal entra na grade. Então aqui é o sinal que vai entrar na grade. A gente tem uma tensão de bias localizada aqui a menos 1 volt, por exemplo. Eu vou falar no meu Shure 57 e vou criar uma bagunça aqui. E ele vai amplificar desse lado, igual eu mostrei no vídeo lá, de outra forma e tal. Só que tem um grande detalhe nisso aqui. Aonde você localizar esse bias, você vai alterar o ganho. Esse aqui é uma curva AX2 mais BX mais C. Isso aqui é uma curva. E cada ponto dessa curva ele tem uma inclinação. Se a gente derivar essa função, vai ficar 2AX mais B. Ou seja, nesse ponto exato, eu tenho uma função que vai me dar uma inclinação. Vou desenhar a inclinação de vermelho. Olha só. Nesse ponto, a tangente dele, que é a derivada dessa função, vai me dar uma inclinação. Uma inclinação, vamos dizer que é 45 graus. Então o ganho dele aqui é 1 para 1. Se eu aumentar a minha tensão de bias, se eu passar a minha tensão de bias para menos 2, agora eu vou falar a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa, só que a tensão agora da grade é menos 2. Quando eu estou em menos 2, vou desenhar de azul. Olha a minha derivada desse ponto. Ela é menor, tá vendo? Essa inclinação aqui é menor que essa aqui. Correto? Então no caso B, vamos dizer, entrei 1 e saí meio. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com o tal do ratio? Aí já vou avisando que a gente não vai separar ratio, threshold nesse tipo de circuito. Nós só vamos analisar só a compressão. Quando eu aumentei a tensão de bias, caiu o ganho. O ganho reduziu. Então quando eu falei, o bias aumentou e segurou o volume. Aí eu paro de falar e ele volta para o lugar. Então agora a gente já começa a ter a noção sobre o ataque e o release. Quando eu falei, aí ele reduziu, parei de falar e ele voltou para o lugar. Aí eu falei mais e voltou para o lugar. Para o meu compressor funcionar então, eu tenho que injetar um sinal na válvula contínuo, mas ao mesmo tempo ele tem que acompanhar o que eu estou falando. Então se eu falei aqui, Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser... Então a gente precisa primeiro retificar essa onda, que ela está subindo e descendo. Para retificar a gente tem que amplificar ela, para ela dar mais ganho e tal. Aí eu usei uma válvula diodo nossa para retificar, ou seja, a gente já tem todo um processo legal pra caralho em cima desse circuito. Retificar, o que é retificar? Retificar essa onda é isso aqui, ó. É fazer com que quando ela for pro negativo, a gente corta o sinal. Não existe mais essa onda no lugar negativo. Então o nosso RMS agora é positivo. Quando eu coloco um capacitor em cima desse sinal, o que ele vai acontecer? Ele vai carregar e vai descarregar. Carregar, descarregar, carregar, descarregar, carregar, descarregar, carregar, descarregar, carregar, descarregar, carregar, descarregar, carregar, descarregar. Tá vendo? Sempre claro, depois de acontecer a onda, que ele acaba de descarregar por causa da inércia dele e demora um tempo para descarregar. Porque ele demora para carregar e demora para descarregar. A carga é o ataque. E a descarga é o release. O capacitor carregando, ele tem uma tensão que você aplicou inicial e você vai ter a sua tensão final. E a fórmula disso é uma equação exponencial. Mas ele nunca vai acabar de descarregar, ele vai descarregar. Mas depois de um certo tempo ele começa a ficar tão devagarinho a descarga, ele começa a ficar tão lento para chegar no zero que você já descarregou, vai tomando ralo. É por isso que eu postei aí a dica da puta que pariu, pra você não ficar calculando tempo de release. Você tá fazendo a maior besteira do mundo, cara. Release aqui, ó o release, é desse tamanho aqui, tá vendo? Até ele começar a carregar de novo. Então o release é desse tamanho, só que aqui ele já tá descarregando. Sacou essa porra aí? Primeiro, o circuito principal de amplificação do compressor que eu fiz. Ele tem um transformador, eu usei um circuito tipo push-pull. Push-pull, uma válvula para amplificar a parte positiva, a outra válvula para amplificar a parte negativa. Eu juntei os dois catodos
aproximadamente, deixei uma folgazinha com resistores e para eles trabalharem juntos, para um ficar meio que conectado com o outro. Olha só, percebam que eu vou entrar balanceado. Se eu não quiser entrar balanceado, eu aterro. Se eu não quiser sair balanceado, eu aterro. O transformador abriu para mim o mais e o menos do sinal, um sinal positivo, um sinal negativo. Ele foi para essa válvula, amplificou aqui ao mesmo tempo e as duas somam de novo no transformador e vai embora. O grande detalhe, por que eu fiz em push-pull? Você criar um circuito do zero é legal e tal, mas até um certo limite é uma perda de tempo. Você copiar um circuito é derrota. Se você copiar partes de circuito e juntar é derrota. Agora, se criar um circuito, você tem que criar baseado em alguma coisa, baseado em alguma coisa que já foi feita, de preferência antigamente. Ou seja, tem o último compressor da Universal Audio, antes de entrar o 1176, eu acho que o número dele é 176B. Ele é feito com um circuito push-pull valvulado e a gente insere aquele sinal do sidechain, você lembra dele? Na grade da válvula. Então quando eu falar, a onda vai ser retificada, vai passar para o capacitor e vai virar uma carga negativa ou uma carga positiva e eu vou injetar ele na grade. Quando eu injetar ele na grade, eu altero e vou criar essa compressão. Vou desenhar o meu sinal retificado, ele está só no lado positivo agora. Ó, e o meu sinal de gain reduction. Esse sinal aqui é o detector que cria. Eu pego esse sinal aqui e vou inserir dentro do bias para poder pegar aquela linha de bias que estava aqui me dando aquela inclinação. Eu vou arrastar ele para cá para ele fazer essa outra inclinação ou essa outra inclinação e comprimir a porra toda. Aí que vai funcionar o compressor. É assim que ele funciona. É difícil, cara, você fazer um circuito que realmente funcione. Quando eu cheguei no push-pull, ele resolveu na hora. Por quê? Tá vendo essa aqui? Eu vou ter um sinal de áudio. O detector vai me criar um sinal de áudio horroroso, que é o sinal da fonte, que é o sinal que eu injetei nele, retificado, todo distorcido, e com o capacitor ainda vai ficar uma meleca. Se o release estiver muito rápido, ele vai ficar muito assim, né? Olha o detector, como é que vai ficar. Se o release estiver mais lento, se o ataque estiver lento, por exemplo, aí ele não vai pegar nenhum ponto. Vai fazer só isso aqui. Entendeu que legal? O ataque, o release funcionando no compressor é a coisa mais bonita que tem. Isso aqui vai gerar um ruído na minha saída de áudio. Ele pode virar um ruído horroroso na minha saída de áudio. Então o que eu faço? Se eu inserir um detector assim, aqui, e um detector igual aqui, o que essa válvula faz? Ela vai mandar para o lado negativo do transformador e essa vai mandar para o lado positivo. Então vai chegar aqui assim e vai chegar aqui assim, vai somar os dois e vai dar zero no final. Então ele vai resolver o meu problema com o detector e vai fazer um compressor para mim com um THD baixíssimo. Isso aqui vai gerar um ruído na minha saída de áudio. Ele pode virar um ruído horroroso na minha saída de áudio. Então o que eu faço? Se eu inserir um detector assim, aqui, e um detector igual aqui, o que essa válvula faz? Ela vai mandar para o lado negativo do transformador e essa vai mandar para o lado positivo. Então vai chegar aqui assim e vai chegar aqui assim, vai somar os dois e vai dar zero no final. Então ele vai resolver o meu problema com o detector e vai fazer um compressor para mim com um THD baixíssimo. Um THD que está existindo somente na amplificação valvulada, que é o bonito, que é o da oitava e boa, e quinta e sei lá. Agora a parte mais complicada. Você fazer um amplificador push-pull é muito facinho. Para quem já faz, então é mais facinho ainda você fazer esse circuitinho aí. O cara falou, ah, vou fazer equipamento para vender, não sei o que, cara, não rola. Porque você fazer equipamento para vender, esse transformador aqui é um Jensen. Esse Jensen custa $110. Eu tenho dois, $220, básico, um canalzinho de compressor. Então Jensen é a referência mundial, de qualidade de transformador. Não adianta você copiar, não adianta você brigar, não adianta você espernear, que se você não usar um Jensen, você não está no padrão legal de equipamento para áudio. É a mesma coisa que você fazer um amplificador de guitarra e não usar Celestion.
Então se você quiser baratear, você dá um jeito. Se quiser baratear, você troca o Jensen. Mas aí fica complicado, a credibilidade vai cair muito. Para injetar esse sinal, eu vou precisar mandar um resistor aqui e um resistor aqui para criar a minha referência, igualzinho eu fiz no catodo. E dessa referência que eu vou injetar o meu sinal de detector. Vamos fazer o detector. Como fazer um detector? Eu vou usar dois estágios. Eu usei dois estágios valvulados. E depois retifiquei ele com válvula. Olha a valvulaiada do caralho que a gente gasta. No total, para fazer esse circuito básico, eu gastei 3 válvulas. Duas 12X7, 12X7, 12X7 e uma 6CA4 NOS. É uma válvula de diodo, ela não tem a grade. O Lee DeForest pegou uma lâmpada e colocou uma grade. Então ele conseguiu controlar o fluxo de elétron e ele conseguiu fazer amplificação. Aí depois o tal de Nikola Tesla já estava até fazendo rádio no laboratório dele. E depois um tal de Marconi também fez o rádio. Mas o Marconi, como ele viu um sinal a longa distância, ele patenteou logo o rádio na frente do Nikola Tesla. Mas tudo bem, isso é história, isso é outra parte. Eu tenho um circuito básico, igual aquele mostrado lá de amplificação. Aqui também primeiro estágio, segundo estágio, primeiro estágio, segundo estágio. Esse primeiro estágio aqui é a coisa mais simples do mundo. Segundo estágio também. Mandei para a válvula, referenciei. Aqui então eu tenho o sinal pequenininho, normal de áudio. Aqui eu tenho mais amplificado. Aqui eu tenho mais amplificado. E aqui eu tenho retificado. Aí que tá legal. A válvula é uma válvula, não é um diodo de super velocidade, sacou? Não é um diodo de silício, é uma válvula. Então uma válvula, então ela não vai pegar essa onda e vai fazer isso aqui, ó. Retifiquei com a menor. Ela não vai fazer isso, ela vai fazer isso aqui, tal, meio torto, sim, sim. E isso é vantagem para nós. Isso vai dar uma característica legal. É um mundo analógico, os defeitos da válvula ao nosso favor. No áudio, a válvula é a coisa mais espetacular que tem e vai ser sempre o resto da vida, amém. Depois que eu retifiquei, eu tenho que pôr meu capacitor para fazer aquele desenho, né, do detector para eu poder injetar ele aqui. Enquanto eu não fizer esse desenho, eu não posso injetar ele aqui. Se eu injetar um sinal de áudio aqui, ele vai acabar passando para cá e vai dar merda no final. Bom, depois de retificar, seguiu. Se a gente mandar o capacitor aqui de uma vez, mandando esse capacitor, sim, a gente já tem o sinal do detector. Só que tem um sinal do detector completamente descontrolado, porque a gente, para a descarga desse capacitor, a gente precisa da impedância do circuito aqui para trás, para gerar carga para o capacitor e descarregar ele. Então a gente vai mandar um resistor extremamente importante. Vou até colorir ele de vermelho, que ele é o tempo de descarga do capacitor. Então ele é o resistor de release. Claro, se eu puser o potenciômetro, eu vou ter o potenciômetro de release. Agora eu tenho o potenciômetro. Agora a gente está conversando. Hein? O negócio é o seguinte, esse resistor ele não vai funcionar extremamente diretamente na descarga do capacitor. Ele auxilia na descarga do capacitor, junto com a impedância desse circuito olhando para lá. Mas a gente considera só ele porque a impedância aqui é muito alta. Mas não considera exatamente ele não, sacou? Se você for parar para fazer cálculo preciso exatamente em cima de um circuito, de uma malha gigante dessa, você vai fazer besteira, você vai demonstrar uma ingenuidade aí e tal. E o ataque? Pô, cara, o ataque não fui eu que descobri isso não, mas o ataque baseado no circuito do 176B, o que eu reparei lá? Que o ataque seria então um resistor em série que vai injetar corrente no meu capacitor de ponto 1. Claro que se eu colocar ele como um potenciômetro, ele fica regulável. Agora sim, esse sinal aqui ele está adequado
Para adiantar para você, para a gente fazer da maneira correta, esse sinal aqui ele é negativo, tá? O fluxo de elétron está para cima, então é positivo para negativo, então ele auxilia no fluxo do elétron. Se você transformar a grade no seu positivo, você vai chegar num ponto de saturação e você vai torrar sua válvula. A grade vai deteriorar sua grade. Bom, agora esse sinal aqui está pronto para ser injetado no meu compressor, e toda hora que eu falar, isso aqui vai ser amplificado, vai ser retificado, vai ganhar uma curva com essa galera aqui atuando em cima dela, e vai mandar para a grade e vai reduzir o meu ganho e vai fazer meu compressor com um ataque um pouco lento, porque esse circuito aqui é um pouco lento, e vai ficar lindo e todo mundo vai chorar. Eu vou tirar esse sinal de onde? Olha só, eu tenho uma coisa aberta aqui. Sabe, o sidechain meu está aberto. Eu vou tirar ele de onde? Eu posso tirar ele. Como esse circuito ele tem uma sensibilidade altíssima, porque são dois estágios, eu consigo deixar uma sensibilidade dele altíssima, a impedância de entrada dele equivale a tipo 100K, cento e poucos quilômetros. Então eu posso tirar ele de onde eu quiser, cara. Posso tirar ele daqui, 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 que eu não vou atrapalhar muito o sinal. Não atrapalhar nada o sinal, na verdade. Se eu tirar ele daqui, eu tenho um circuito tipo BF, né? Que eu falei, que é a alimentação before, a alimentação de antes. Se eu tirar ele FF, eu tenho uma alimentação depois. Olha só, aí vem outro detalhe do caralho. Depois desse circuito completo, isso aqui é básico de eletrônica, base de eletrônica, base de eletrônica. Peguei do circuito inspirado no Urei. O push-pull em si é básico de eletrônica, ou seja, é um circuito feito de pedaços que a gente aprende no livro. No livro tem todos esses circuitos aqui, menos esse, porque o livro não trabalha com áudio. Então o que a gente está fazendo aqui é realmente uma união entre a eletrônica e o áudio, completamente clara para todo mundo. Todo mundo, quem entende ou não entende eletrônica, eu acho que vai entender o funcionamento do compressor e vai parar de falar. E vai parar com certeza de falar muita besteira aí, principalmente entre o ataque e o release. E repara que ele não tem make-up gain, né? Então eu teria que pôr outro circuito de amplificação aqui, cara, e colocar mais um transformadorzinho de básico. Porque tenho dinheiro pra caralho, né? Aí o make-up gain aqui, ó. Transformadores em amplificador valvular é a coisa mais normal que tem e é a coisa mais cara do mundo. Então de cara a gente já gastou 2. Eu não vou pôr make-up no meu circuito, eu já gastei 2. Então o custo do meu circuito só de transformador é $440, sem imposto. Como a gente tem 60% de imposto, 6 vezes 4, 24, não sei o que, vai dar 680, $700. Só até aqui eu tenho $700, aproximadamente. $700 só de transformador. Então eu acabei de gastar R$1.500 só para fazer a entrada e a saída do meu compressor, de um canal. Por isso que um Avalon é caro, por isso que um Fetso é caro. É caro porque os caras, boutique o caralho, cara, é tudo caro. Por que o transformador é caro? Até babei. Por que o transformador é caro? Pelo material que ele foi feito, pelo cara que enrola ele lá bonitinho, que ele sabe enrolar o negócio. Os caras são padrão mundial, então ele tem uma responsabilidade filha da puta para fazer todo o transformador dele ser padrão, você comprar com a consciência limpa, resolver problemas de transformador no mundo inteiro. Então tem que ser caro, não tem como. Equipamento de áudio barato não vale nada, cara. É difícil, é um tiro no escuro. Você pode comprar um legal ou pode comprar um ruim, sacou? Não é que o som vai ficar legal, mas é porque ele tem um padrão foda, sacou? E é um padrão. Aí para finalizar, para dar aquele toquinho, aquele toquezinho, que até agora nós estamos muito na teoria, o que eu fiz de legal foi tirar o sinal dali e fazer um circuito super sensível para poder tirar o sinal dali. E a segunda coisa de legal pra caralho que eu vou fazer aqui agora é pegar essa parte aqui, ó. Tá vendo entre os dois estágios de amplificação? Esse é o primeiro estágio, esse é o segundo estágio. Entre esses estágios, rapaz, eu vou fazer um negócio legal aqui. Eu vou colocar um filtro low pass, um low filter com esse capacitor e esse resistor.
Como é que calcula esse filtro? Eu esqueci a forma. Você pode fazer ele direto, porque a impedância de entrada dessa válvula é muito alta e a impedância de saída desse circuito aqui é muito alta. Então, olhando para lá, impedância alta, você fica praticamente liberado para calcular um filtro aqui de high pass. Ou seja, seu compressor nessa hora ele não vai criar um detector tão acentuado para os graves. Então, quando eu pisar no bumbo, o detector vai ficar mais ou menos, ele não vai ficar tão alto, porque o meu filtro, usando só um filtro simples, a gente tem uma curva bem atenuada, bem levinha assim, ó, mais ou menos assim, um high pass. Dessa forma aqui, bem fraquinha, suficiente para te atender. Se você quiser uma mais forte, você põe mais um. Aí você vai fazer a mesma. Você vai fazer ela ficar mais forte. Mas eu já tentei e não ficou legal não. Uma curva só já deu um resultado brutal. Então é como se eu tivesse uma chave, assim, ó, dentro do meu detector. No Distressor tem essa chave. Legal demais, cara. Foi o circuito mais legal que eu já fiz na minha vida inteira. Reúne toda a putaria. Filtro, amplificação valvulada, push-pull, transformador, impedância, cálculo da caralho do caralho. Mas, claro que eu não calculei o circuito inteiro, velho. Claro que eu não calculei. Mas quando aparece alguma dúvida, algum problema para você resolver, você calcula. Por exemplo, do filtro. Eu tive que olhar a impedância de saída para ver se é viável fazer um circuito, por exemplo, com um resistor de 100K, eu fazer um filtro. Posso fazer isso? Posso. Porque eu tenho um outro resistor ali, vai dar 50K, então eu calculei em cima de 50K. Ou seja, às vezes você faz um cálculo para fazer esse filtro, você faz um cálculo baseado em quê? Baseado em experiência com áudio. Então você tem, ó, se eu fizer um compressor com o detector dele abaixo de 300 Hz, mais ou menos, eu fiz um filtro desse. Eu sei que fica legal, então eu fiz um compressor com esse sistema porque eu gosto disso, sacou? Essa é a parte mais bonita da brincadeira. Demorei pra caralho pra criar coragem pra fazer, e depois que eu criei a coragem, demorei pra caralho, tomei muita porrada, mas ficou lindo, o som ficou ótimo. Vamos ouvir agora. Vou mostrar funcionando. Aqui está o circuito do compressor, as 3 válvulas. Essa primeira é a válvula, essa aqui é a válvula do push-pull. Olha o transformador aqui do push-pull. Esse transformador eu usei para entrada de áudio. É um transformador comum, cara, de 9 para 12 volts. Acredite se quiser. Transformador comum. Essa primeira válvula está trabalhando com esse transformador para push-pull. E ao mesmo tempo, isso aqui está fazendo aquela entrada balanceada. Essa do meio é a válvula NOS, diodo, RCA6 e CA4. NOS era, né? Agora não é mais. E essa aqui é a que manda o sinal amplificado para nós retificar. E ela retifica, manda para cá. Esse capacitor aqui é o ponto 1. Aí eu tenho o ataque e o release. Tá escrito aqui, ó. Ataque, release, ganho e compressão. Coloquei um ganho aqui, mas ele dá muito pouquinho, sacou? É só para dar um final. E a coisa mais linda do mundo é o VU. Ele tá quase no zero, né? Vamos fingir que ele tá no zero. Agora vamos ver, né, pô? Pra que eu falo essas coisas todas? Não tá acontecendo nada no áudio. Toma, neném! Compensar o ganho.